Olá, eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimentos qualificado pela ANEIS nível 3, inspetor de pintura qualificado pela SMTC nível 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rendimento teórico. Para a gente começar a falar de rendimento teórico, nós precisamos lembrar um pouquinho de composição das tintas, falar um pouquinho sobre sólidos por volume. Então, sólidos por volume é tudo aquilo que fica no substrato após a aplicação, seja ele concreto, seja ele aço, carbono, não importa. É tudo aquilo que fica no substrato após a aplicação. Então, a gente tem uma formulinha bem básica aqui, que é para calcular o rendimento teórico de qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de superfície, em qualquer tipo de espessura. Eu vou precisar saber de alguns dados. Os sólidos por volume da tinta, que é o que está no boletim técnico, o fabricante fornece isso. Não importa se essa tinta seja base de água, se ela seja base de solvente, a conta é a mesma. Então, eu vou precisar dessa informação de sólidos por volume, da espessura recomendada, e com isso eu consigo saber o rendimento teórico em metros quadrados por litro. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os fatores de perda. Esse é um assunto um tanto quanto complexo e delicado, mas nós vamos tentar dar um apanhado geral neles. Vamos usar um exemplo bem simplista para a gente poder entender. Vamos imaginar que nós estamos cozinhando 1 kg de feijão. Ora, o que sustenta o ser humano não é o feijão em si? Então, se eu tenho 1 kg de feijão e eu coloco 1 litro de água ou 2 litros de água, eu não continuo com o mesmo quilo de feijão? As tintas funcionam basicamente iguais. Se eu colocar solvente, no final das contas, essa tinta ela vai ter muito solvente e vai ter poucos sólidos. Então, ela não vai ter camada no substrato que eu estou revestindo, fazendo uma alusão ao feijão. Se eu colocar muita água no feijão, eu continuo com o mesmo quilo. Eu só estou diluindo demais aquilo que me interessa. Com as tintas funciona exatamente igual. Então muita gente fala assim, está no finalzinho, eu ponho um pouquinho de solvente e dou uma esticada na tinta. O que eu estou fazendo? Eu estou baixando a espessura para aumentar o rendimento. A matemática não tem como enganar. Quanto mais altos sólidos, maior vai ser o rendimento na mesma dada espessura. Se eu tiver que mexer com algum parâmetro, aí eu já estou mexendo no controle do processo. Então eu não posso ficar diluindo. Está acabando a tinta, eu vou diluir, vou esticar essa tinta. Não é assim que funciona. Aqui tem um exemplo de uma ilustração de uma tinta com 50% de sólidos, uma tinta com 75% de sólidos e uma tinta com 100% de sólidos. Então, se eu tenho uma tinta com 50% de sólidos, eu tenho que aplicar o dobro de espessura molhada para chegar naquela espessura seca. No vídeo passado nós falamos sobre controle de espessura molhada, então dá uma buscada lá para a gente poder ter uma ideia, um entendimento sobre o que é esse termo. Então numa tinta de 50% de sólidos eu tenho que aplicar o dobro do que eu aplicaria numa tinta 100% sólido. Então o que significa? Nós temos que fazer um comparativo sobre os tipos de produto. Se uma tinta tem um sólidos por volume baixo, eu preciso considerar, quando eu for comparar com o produto de um outro concorrente, não estou aqui defendendo fabricante nenhum, mas é uma análise inteligente que nós temos que fazer. Calcular o rendimento teórico de cada tinta nas mesmas condições. Porque senão não é uma comparação justa que eu estou fazendo. Se eu comprar tinta apenas por galão, eu posso estar tendo uma falsa decisão correta e com isso me atrapalha tudo. Me lembrou inclusive um grande professor meu, o professor Fragata, que fez um trabalho muito interessante numa empresa do Brasil para justamente fazer teste com essas tintas. Então o que ele fazia? O fabricante testava as tintas e mandava para ele um certificado. Como o volume comprado era muito grande de tinta, ele repetia esses testes. E teve algumas surpresas desagradáveis, porque ele encontrou em alguns fabricantes uns sólidos por volume testado muito abaixo do que estava informado no certificado de qualidade da tinta. Então, o que aconteceu? Esse fabricante teve que arcar com essa diferença de material. Mas, para a gente entender basicamente o rendimento, é isso aqui. Nós estamos usando os dois extremos. 50% de sólidos, 100% de sólidos. Então, não adianta eu comprar muito material desse, porque eu tenho que aplicar o dobro da espessura molhada para chegar nessa camada que eu preciso. Então, essa formulinha aqui, ela sempre vai me dar o rendimento teórico em metros quadrados por litro. Então, um galãozinho pode ter 3,6, alguns materiais importados vêm com 5 litros, não importa, a conta é a mesma. Eu tenho que conhecer os sólidos por volume que está no boletim, eu tenho que conhecer a espessura seca recomendada
Esse 10 está aqui apenas para acerto de unidade. Se vocês quiserem ter mais explicação sobre como chegou nessa conta, deixa uma mensagem que depois a gente tenta explicar por escrito. Mas esse 10 está aqui só para acerto de unidade, tá ok? É importante saber, por uma regra matemática, quanto maior os sólidos, maior vai ser o rendimento teórico, ok? Vamos entrar num outro assunto agora que é bastante polêmico, fatores de perda. Às vezes a gente vai considerar um fator de perda de 30%, que era uma regra que existia no mercado. Você pode pegar o rendimento teórico e usar 30% de perda. E muitas vezes esse fator de perda não é suficiente para eu conseguir mensurar o total da obra, especialmente na fase do orçamento. Então, na fase do orçamento, o pessoal computou 100 galões, eu usei os 100 e ainda falta 20% da área. Por que isso acontece? Primeiro detalhe, fator de redução não é levado em consideração muitas vezes. Então, nessa primeira demão aqui, que eu tenho que aplicar, vamos usar um valor redondo, 100 micrômetros. Com o fator de redução, depende da norma de referência, pode ser até de 40 micrômetros, essa conta tem que ser não de 100, mas de 140 micrômetros. Só aí eu já comi 40% do meu rendimento teórico, especialmente na tinta de fundo. Então isso tem que ser considerado também. É importante eu estar atento a esse detalhe. Outra coisa muito interessante que pouca gente considera, 30% é um fator de perda médio para grandes estruturas. Quando eu trabalho com estruturas de geometria complexa, perfis de geometria complexas e muito pequenas, por exemplo, corrimão, guarda-corpo, que são tubos, barras chatas, cantoneiras de baixa bitola, eu tenho uma perda muito grande. Então, quando eu falo assim, nossa, mas o seu rendimento teórico era 10 e eu no real encontrei 5. Depende dos casos, isso é possível também. Esses 30%, esses 40% que eu joguei a mais de fator de perda, eu estou jogando fora? Não necessariamente. A maioria das vezes é a tinta que eu usei para o recorte, é a tinta que eu tenho a mais de espessura. Por quê? Por exemplo, se eu tenho especificado 100 micrômetros de espessura seca, mais 40 do fator de redução, então eu vou medir com o aparelhinho, depende da norma de referência, isso é um outro assunto, mas eu vou medir 140. Esse 140, ele acaba sendo o mínimo encontrado nessa região. Então eu tenho pontos de 160, 170, olha aí, mais 10, 15, 20% de incremento. Então aquele rendimento teórico que era 10, já passou para 5, 6, dependendo da geometria da peça que eu estou pintando. Então são vários os fatores que tem que ser considerado para eu poder considerar perda. Melhor fator de perda é aquele gerado por histórico. Vamos dar um exemplo. Uma empresa fabricante de tanques, ou ela é especialista em pintura de tanques. Ela vai gerar um histórico de consumo e com isso ela vai ter um fator de perda adequado para a situação dela. Então isso é um fator de perda seguro, porque existe o histórico. Um outro exemplo, um fabricante de estruturas que faz pintura em estruturas de geometria complexa. Ele também tem um histórico de consumo. Eu tenho lá 1.000 metros quadrados e eu comprei tinta considerando um fator de perda de 60%. São casos que eu inclusive já acompanhei. Parece ser um exagero, mas isso é um real que ele tem. Não significa que eu estou jogando 60% de tinta fora, não é isso. Mas eu tenho que computar o fator de redução das espessuras, eu tenho que considerar tinta para recorte ou demão de reforço, e eu tenho que considerar a oscilação que eu tenho de espessura seca na superfície. Então, com todos esses dados, eu consigo ter um rendimento teórico mais equilibrado, um rendimento prático mais equilibrado à minha realidade, de acordo com os fatores de perda específicos do meu ramo de atuação. Equipamentos, por exemplo, válvulas pequenas, pequenas bombas, pequenos motores, também tem um fator de perda muito elevado. Lembrando que os fatores de perda não necessariamente são tintas que eu desperdiço, que eu jogo fora. São inerentes ao processo. Esse foi o nosso assunto da semana. Se inscrevam nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho. Se quiser compartilhar os vídeos, fiquem à vontade. Tiverem sugestões, perguntas, podem se inscrever nas nossas redes sociais e deixar o recado que a gente responde assim que for possível. Muito obrigado.